Boa noite, eu me chamo Thales Subtis e juntamente com meus colegas de trabalho Sérgio Neto, Bruno Stone e Otávio Santello, a gente realizou o trabalho da metodologia de controle de doenças e avaliação na cultura do feijão preto. O nosso trabalho consiste em dividir o cultivo do feijão em 5 tratamentos diferentes, pois a gente fez a inoculação do fungo antracnose, Coleotrichum truncatum, para a gente descobrir qual desses 5 manejos trabalhados foi o mais eficiente e qual que não atingiu os melhores resultados. No caso, os nossos 5 tratamentos foram o seguinte: a testemunha, Uniseb com proticonazol, que no caso seria o Mancozeb e o proticonazol, o proticonazol mais o biológico, o Mancozeb mais o biológico e o biológico. Como eu falei para vocês, todos esses tratamentos, o objetivo foi encontrar qual que combate melhor o fungo da antracnose. E no decorrer desse vídeo, a gente vai explicar um pouco melhor como funciona cada tratamento e qual foi o resultado atingido. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento 1. Ele é usado como referência para os outros tratamentos. Esse tratamento não é feito nenhum tipo de controle. Então a gente já se observa aqui na primeira foto que se desenvolveram algumas doenças, como a antracnose, a mancha foliar, que é também causada pela antracnose. Aqui na segunda foto a gente tem o comprimento da raiz e o comprimento das folhas. A gente percebe que o número de folhas amareladas ali é bastante, então a doença conseguiu se desenvolver bem, infelizmente. E aqui na tabela já mostra um pouquinho melhor a média dos resultados. Como na raiz o comprimento foi 21,5 cm, o volume 25 ml e o peso 15,5. Então não é um resultado bom, mas é razoável ali, né? Então na parte aérea também não foi um resultado muito bom por conta das doenças. O comprimento da raiz é 36,7, o número de trifólios 17, o número de vagens 6, número de grãos 29 e o peso de grãos 4,4 e a clorofila 26,5. Também não são resultados muito bons, mas isso tudo é consequência da doença. Como a gente pode ver aqui, a planta foi bem afetada, aqui teve uns 30% de perca, razoavelmente aí, uns 30% de perca, e faz com que a planta não se desenvolva bem. É isso. Agora eu vou estar explicando como que ocorreu o tratamento 2, que no caso seria o tratamento com a utilização de 2 fungicidas químicos, como por exemplo, Uniseb Gold e Evolution. Uniseb Gold ele é um fungicida preventivo, ou seja, ele é multissítio de contato. Foi aplicado 7 dias após a presença e a percepção da doença antracnose. Já o Evolution ele é um fungicida curativo. Como foi apresentado antes, ele é mais versátil, tem mais ingredientes ativos na sua composição, que é o proticonazol, o próprio Mancozeb, presente no Uniseb Gold, e a azexitrobina. Como eu falei, ele é um fungicida unicítio sistêmico, por isso ele é curativo. Aqui apresentamos algumas fotos desse tratamento. Aqui a gente pode perceber, nessa mancha foliar, necrose. Isso são sintomas muito ocorrentes, sintomas ocorrentes da doença antracnose, que foi inoculada na nossa cultura. Aqui, nessas folhas, podemos perceber também o estresse da planta. Já aqui foi após a gente tirar a planta do vaso para coletar os resultados. Como pode ver aqui, o comprimento da raiz e o comprimento da parte aérea. A gente também nos resultados apresentou número de vagens, enfim, que eu vou estar mostrando nessa tabela aqui. Aqui está a tabela do resultado desse tratamento, com a utilização dos 2 químicos, Uniseb Gold e Evolution. Aqui a gente pode ver, na raiz, teve em média 23,7 centímetros, o volume de raiz foi 15 ml, peso de raiz 15 gramas. Agora na parte aérea, teve um comprimento da parte aérea 38,7 centímetros,
Número de trifólios 14, vagens 6, grãos 32, peso de grãos 8,2 gramas e a quantidade de clorofila na planta em média deu 26,1. Como eu falei antes, o Uniseb Gold ele é um fungicida preventivo, porém no nosso trabalho para a gente apresentar se muda ou não a viabilidade de você aplicar antes da percepção da doença ou depois, a gente aplicou um pouco depois do que o recomendado, por isso, portanto, apresentou uma, como posso dizer, uma baixa na média dos resultados em comparação ao que é na prática, que seria o certo você aplicar logo após você perceber a presença da doença ou até antes. Por isso, por conta desse motivo, teve um baixo resultado em média. Boa noite, explicar agora do tratamento 3, que foi feito com Uniseb Gold, fungicida e o biológico ATK. A aplicação do ATK foi feita 5 dias depois da inoculação por placa, da antracnose, enquanto o Uniseb foi 15 dias depois do tratamento do ATK. Como a gente pode perceber, já em estágio R4, a gente pode observar um pouco de necrose nas pontas das folhas, nada muito severo, mas pode-se encontrar já apresentar necrose. Enquanto no estágio vegetativo, a gente pode perceber que o pé estava muito limpo, sem muitas manchas foliares, sem muita doença. A gente pode ver uma mancha por aqui e somente isso. Já indo para os resultados, o biológico, como foi dito antes, dá um incrível aumento no desenvolvimento de raiz, tendo 32 centímetros de média, 21 ml e 22 gramas de média. Na parte aérea, a gente obteve um bom desenvolvimento, com 61 centímetros de média, número ok de trifólios, 18, porém, por conta de talvez ter faltado uma aplicação de algum fungicida mais curativo, a gente obteve um baixo desenvolvimento de vagens, foi quando a doença se agravou em estágio reprodutivo, obtendo pouca produtividade de grãos e vagens, consequentemente baixando a produtividade. Já a clorofila também não obteve um índice tão alto. Agora eu vou explicar como que consiste o tratamento 4, que foi utilizado o biológico ATK e o fungicida químico Evolution. No biológico ATK ele foi aplicado 3 dias após percebermos a presença da doença, da antracnose. Nele consiste os micro-organismos Trichoderma aspergillum e o Bacillus subtilis. Por ser um biológico e os micro-organismos demorarem para combater a antracnose, ele seria preventivo. Por isso foi aplicado 3 dias apenas após a presença da doença. O biológico e no caso o ATK e o Evolution apresentou o melhor manejo para combater o fungo antracnose. Aqui, por exemplo, a raiz ele teve 31,5 centímetros de média, no volume 37 ml de média e o peso 30 gramas de média. Tudo isso que eu apresentei agora foi só da raiz. Agora, já na parte aérea, o comprimento foi em média 68,5 centímetros. Número de trifólios 25 centímetros por 25 trifólios por planta em média. Vagens, número de vagens 13 vagens por plantas. Número de grãos 96 grãos em média por planta. O peso dos grãos, como podem ver aqui, 16,3 gramas em média por planta. E o número de clorofila 25,7. Então assim, dentro dos 5 tratamentos apresentados no nosso trabalho, esse, pelos resultados apresentados aqui, podemos ver que foi o mais eficaz
dentre os 5 tratamentos apresentados no nosso trabalho. Bom, agora falando sobre o tratamento 5, em que foi utilizado somente o biológico, a gente optou por utilizar somente o biológico para ver a viabilidade dele somente como o único fungicida no plantio. A gente pode observar que até um estágio R1, né, ou até o último dos estágios vegetativos, a gente obteve sim uma ótima performance da planta, né, por conta dele ter sido aplicado 5 dias depois da última inoculação do patógeno. Porém, ao passar do tempo, né, com o começar do R3, R4, ao começar a aparecer flores e as vagens e tudo mais, a gente observou que a planta perdeu performance. Por quê? Pode ter sido, né, por conta de ter faltado uma última aplicação, né, no estágio reprodutivo, provavelmente um curativo. Aqui a gente observa que começou uns sintomas de canela preta nos estágios reprodutivos, sintomas de necrose também no estágio reprodutivo, né? Não que já não tinha no vegetativo, porém no estágio reprodutivo ela teve um pouquinho mais de sensibilidade contra a doença. Bom, sobre os resultados, a gente observa que a raiz ela teve sim, né, uma boa espessura e como pode dizer, comprimento radicular, já que teve 31 centímetros de média de comprimento, 25 ml de volume, o peso foi de 25,2 gramas em média. Porém, quando a gente chega na parte aérea, até aqui tudo bem, né? 61 centímetros de comprimento também é um valor muito bom, né, de média. Porém, na parte aérea, quando a gente chega entre fólios, vagens, grãos, peso de grãos, a gente percebeu que houve sim uma perca. A gente esperava mais da produtividade desse tratamento. Então, a gente observa que sim, faltou alguma coisinha a mais, né, uma aplicação a mais nos estágios mais reprodutivos, e conforme isso a gente chegou nesses resultados. Bom, sobre a conclusão, a gente observa que dependendo do tipo de manejo, dependendo da data de aplicação e depende de diversos outros fatores, a gente chega em resultados diferentes. Como aqui no nosso trabalho a gente observou que com a aplicação de mancozeb mais tardia a gente não obteve melhores resultados, com a aplicação dos biológicos mais adiantados, né, antes da percepção da doença, a gente obteve bons resultados. Então, na nossa conclusão, a gente consegue ver isso de fato, de que a severidade da doença, a produtividade está comprometida com a forma que você faz a aplicação. Então é isso, pessoal, eu agradeço pela atenção, muito obrigado.